Oi, olá, tudo bem? Estamos aqui de volta à nossa aula e nós já sabemos aí um pouquinho do mapeamento do conflito, pessoa, processo e problema, que está aqui. As pessoas são as partes envolvidas, os papéis, as emoções, e concentra-se nos atores do conflito, aquelas pessoas que participam ativamente do conflito. Então, pergunte-se. Quem são as pessoas envolvidas direta e indiretamente? Quem são esses atores? Né? Os advogados, as partes diretamente envolvidas, os sócios, aquelas que estão ali por trás, o esposo, a esposa, o marido, a mulher, um, o chefe, o sócio, a sócia. Quem são essas pessoas envolvidas diretamente no conflito? E é claro que toda tomada de decisão que envolve a mediação, que você vai tomar uma decisão, as partes estão ali dentro de um campo emocional. Então, a gente precisa perceber quais são essas emoções para que a gente consiga é, gerenciar da melhor forma possível para que a pessoa consiga tomar uma decisão conscientemente. O processo, as interações, as comunicações, os procedimentos, descreve a dinâmica, a comunicação das etapas da situação. Considere quais tentativas de resolução já foram feitas. Né? Sempre ao judiciário, existe uma tentativa de acordo, de negociação, né? Quais são as formas que essa pessoa geralmente resolve os seus conflitos, para a gente ir mapeando ali, para que tenha novas possibilidades, novos caminhos para chegar em novos resultados. E o problema, quais são as questões centrais e interesses que estão movimentando, né, essas pessoas a pedirem o que elas pedem? Análise, qual é o problema em questão? Quais são as posições e interesses das partes envolvidas nessa questão? E aqui, para a gente trabalhar aí na raiz do problema e escutar para melhor atender, né, para melhor entender e assim atender, né, vamos aqui numa frase de Einstein: nenhum problema pode ser resolvido no mesmo estado de consciência em que foi criado. Para resolver conflitos, vá além da superfície, escutar ativamente, focar nas necessidades subjacentes, aquilo que está a raiz, né? Aquilo que está movimentando a pessoa a requerer aquilo que ela vai pedir. É, abrir caminhos para soluções sustentáveis e duradouras. Então, a gente vai descer, a gente vai na foto aí do iceberg, né? Distinguir entre posição e interesse é fundamental para a resolução dos conflitos. Comparando aí a figura, né, de um iceberg. A posição é explícita, é a ponta do iceberg. E os interesses são as necessidades e as motivações subjacentes. E tudo que a gente já sabe, né, é que as frustrações, elas vêm, elas são resultados das necessidades não atendidas, porque tudo que nós fazemos, humanamente falando, a gente faz para atender uma necessidade. Então, as escolas são criadas para necessidade de educação, os hospitais são criados para a necessidade da saúde, o judiciário é necessidade para resolver, pacificar, harmonizar a sociedade, o legislativo para as leis, né, para a criação das leis, o executivo para a execução dessas leis, tudo, tudo, tudo. O transporte, né, o trem, o metrô, os aplicativos, navios, aviões, para quê? Para a necessidade do transporte, do ir e vir. Então, qualquer dessas necessidades que são universais, né, frustradas, podem vir a ser um conflito, né? Então, o conflito nem sempre é muito ali racional. Às vezes a pessoa não está entendendo muito bem, mas ela está desconfortável com aquela situação. Nós, mediadores, iremos desvendar quais são esses motivos para que ela esteja ali desconfortável, né? Então, a posição é aquilo que ela chega dizendo: eu quero 10 mil de pensão. E o interesse é: qual é a necessidade que não está sendo atendida, que gerou esse pedido? Então, a necessidade de segurança financeira?
Ok, necessidade de segurança psicológica, territorial do teu imóvel, empresarial, né, porque ela é sócia da empresa, qual é essa necessidade, certo? Então, isso tem que estar bem claro, que a gente vai ver isso muito no curso. E a natureza da lide, a relação entre as partes, né? Então, a natureza da lide, da briga ali, do conflito. Avalie as peculiaridades do conflito para determinar se uma solução imposta por terceiros ou construída pelas próprias partes seria mais adequada. Qual é? Que daí vem o princípio da decisão informada da mediação e da conciliação. Eu sei quais são os processos, né? Eu posso ir pela mediação, pela conciliação, pela dispute board, pela negociação, pela sentença adjudicada, mas quais são as consequências de eu escolher tal processo? A minha tomada de decisão vai resultar em qual consequência? É boa ou não é boa para mim? Eu avalio as peculiaridades do conflito para entender qual é o melhor caminho. Relação entre as partes. Examino o vínculo entre os envolvidos, verificando sua existência prévia e continuidade após a resolução com questões familiares. Então, se há vínculos, né, permanentes ou relações continuadas entre as partes, o caminho é naturalmente a mediação, né? Se o vínculo é pontual, o caminho mais natural é a conciliação. Então, a relação entre as partes, a gente vai ver qual é o tipo de vínculo que tem entre as partes. Se ela é continuada a mediação, se ela é pontual, um acidente de carro, por exemplo, seria uma conciliação. E métodos de resolução. Define qual é desses métodos o mais eficaz com base em critérios anteriores. Autocompositivos, conciliação, mediação, o heterocompositivo, arbitragem ou judiciário. Então, isso aqui é a natureza e a lide, natureza da lide, né, da briga, do conflito e a relação entre as partes para a gente decidir qual é o método mais adequado para resolver a questão. O valor econômico é óbvio, né? E o custo financeiro, qual é o valor da causa? Analisa o valor econômico em disputa para evitar gastos desnecessários no processo da resolução. Custo-benefício, avalia a relação entre o custo, os custos totais e a eficácia de cada método disponível, né? Determinando a opção mais vantajosa. É claro, né? No judiciário, eu vou gastar 7 mil. Com a mediação, eu vou gastar 4 mil. Se eu for por uma arbitragem, eu vou gastar 9 mil. Ou se eu for por uma arbitragem, eu vou gastar 3 mil. Qual é o custo-benefício? O que me beneficia mais? E levar também em consideração o tempo. Se eu vou para o judiciário, talvez eu gaste um pouco menos do que na arbitragem. Vamos supor que, hipoteticamente, eu gaste 8 mil na arbitragem e 7 mil no judiciário. Só que no judiciário eu vou ficar lá 6 anos, 7 anos, e na arbitragem eu vou resolver em menos de um ano. Qual é o meu custo-benefício aqui, tá? Leva isso em consideração também. Eficiência econômica, busca maximizar os interesses e a satisfação dos indivíduos e da sociedade como um todo. Então, não é resolver o processo, e sim resolver o problema, o conflito, tirar ele da frente, pacificar a relação. Fechou? Que a gente vai trazer exemplos de casos reais. Vamos lá? Uma disputa empresarial. Então, duas empresas, casos reais, tá? Duas empresas de tecnologia estavam disputando uma patente de software no valor de 2,5 milhões, mantendo interesses em futuras parcerias. Então, elas não queriam destruir a relação, um conflito que destruísse a relação, porque elas já estavam vislumbrando que seria necessária, bom para os negócios, bom financeiramente, uma parceria futura. Então, elas queriam manter a relação. Qual o método escolhido, então? Mediação empresarial para preservar a relação. Resultado: após 3 sessões, eles estabeleceram acordos para compartilharem ali aquela tecnologia, criando produtos complementares que aumentassem os lucros de ambos, e o que foi acontecer em aproximadamente 30%. E aqui um caso de uma mediação familiar. O casal em divórcio precisava dividir bens, né? A empresa familiar, imóveis, olha só, o emaranhado.
E decidir sobre a guarda de dois filhos pequenos com forte carga emocional. Método escolhido: mediação familiar, com a homologação do juiz para trazer toda a segurança jurídica, e até porque tem criança e precisa necessariamente da homologação e da presença do Ministério Público. Resultado: 6 sessões alcançaram acordo sobre a divisão do patrimônio, né? A guarda compartilhada, preservando a empresa familiar e o bem-estar emocional de toda a família e principalmente das crianças. Estes casos aqui demonstram, na prática, como a escolha adequada do método de resolução preserva relacionamentos e gera benefícios mútuos para todos os envolvidos. Então, aqui, vou voltar aqui para o início do tema da raiz do conflito. A mediação, a conciliação, os métodos adequados de solução de conflitos, eles são para resolver conflitos pela raiz, pacificando as relações, harmonizando, né, a sociedade. E a gente precisa trazer elementos, informações, princípios que, de fato, resolvam um problema com consciência anexada. Ok? Até a próxima aula.